noite a todos. Vamos louvar o nosso Deus, amém? Todos juntos, com alegria. Em ti Eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem e muralhas caem, estou a viver pela fé, nada é impossível. Não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás. Eu sei que tudo podes fazer. Em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou a viver pela fé, nada é impossível. Não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás. Eu sei que tudo podes fazer. Em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou a viver pela fé, nada é impossível. Tu crês? Amém? Então declara. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou a viver pela fé, nada é impossível. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Amém. Aleluia. Amém. O nosso Deus, Ele é um Deus do impossível, amém? E Ele é o Deus que tem todo o poder, amém? Amém. Todo o poder pertence àquele que era e que há de vir. Todo o poder pertence ao nosso Deus. Amém.
Amém. Na tua glória escondo minha fraqueza. Jesus, minha força és tu. Nada é favorável, mas tu és por mim. Jesus, minha força és tu. Poder pertence àquele que era e há de vir. Poder pertence a ti, Deus. Aleluia. Diriges meus passos, vais adiante. Deus, eu dependo de ti. Esperança e futuro em ti encontro. Deus, eu dependo de ti. Poder pertence àquele que era e há de vir. Poder pertence a ti, Deus. Aleluia. Pertence àquele que era e há de vir. Pertence a ti, Deus. Aleluia. Tua glória nunca passará, a tua presença nunca faltará, Deus. Tua glória nunca passará, tua presença nunca faltará. Tua glória nunca passará.
Olá, tu estás aí desse lado. Nós tivemos hoje um fantástico tempo de louvor e hoje vamos ter um convidado muito especial, a pastora Neuza Braga, e de seguida nós vamos ter um período de oferta em que possas acompanhar através do louvor que vai estar a tocar nesta tarde, nos canais que estão através do rodapé, para que tu possas contribuir e agradecer ao nosso Deus nesta noite. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou a viver pela fé, nada é impossível. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor. É um prazer estar aqui e esse tempo que o Senhor preparou para nós estarmos juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Apóstolo, um grande abraço. Pastora Sandra, um grande abraço a todos vocês. Eu não posso deixar de pensar, quando eu penso em Portugal, eu lembro cada rostinho, cada pessoa, um carinho especial, também pela pastora Julieta, pelo pastor Alexandre, o Paulo. Eu louvo a Deus pelo ministério que eles têm confiado também a mim e a vocês todos aí de Portugal, né? Recentemente eu estive aí, foi um prazer, tive um momento com o pastor, com o apóstolo, né? E estive também ali com os guerreiros de oração, trabalhando, e foi um tempo precioso que o Senhor criou. Então, eu louvo o Senhor por tudo que Ele tem feito e pela forma que Ele tem agido. Eu recebi um convite do apóstolo e da pastora Sandra, e fiquei muito feliz de ter esse momento para nós estarmos juntos.
e confesso que essa palavra falou tremendamente comigo. Falou tremendamente comigo. Como é bom nós termos comunhão com os nossos irmãos, não é? Eu louvo a Deus, né? Por tudo que o Senhor tem feito. Ele me ligou, falou desse convite e trouxe um tema, que é o ano do Shemitah, o ano do descanso. E parece uma palavra tão fácil, descanso, né? Mas quando nós meditamos nessa palavra, a gente entende a profundidade dela e que exige obediência, né? Se descansar fosse fácil, não estava descrito lá no livro de Êxodo, né? Como uma imposição até por Deus. Então, descanso às vezes não é fácil, mas obedecer ao Senhor e descansar é maravilhoso e acaba sendo um grande privilégio, né? Então, eu louvo a Deus e queria compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e pedir a você que nesse momento você peça ao Espírito Santo para abrir a tua mente, o teu coração e o Senhor falar com você. Às vezes, na correria do dia a dia, nós não conseguimos ter um tempo para ouvir a voz do Senhor. E hoje o Senhor quer falar contigo, e Ele falou comigo, e Ele quer falar contigo sobre o descanso, né? E eu queria muito falar com vocês hoje sobre esse tema, o ano de Shemitah, e dizer que eu respeito os tempos que o Senhor cria para nossas vidas. Eu respeito o tempo de todas as coisas. Lá em Eclesiastes 3, diz assim que tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, e há tempo do descanso. Então eu gostaria de pedir para você meditar nessa palavra, a grande bênção do descanso. Descansar não é peso. Descansar é um presente, é uma bênção. O ano de Shemitah, o ano do descanso. E eu respeito esse tempo. E eu louvo a Deus por grandes coisas que o Senhor tem feito na nossa vida, né? Então, vamos juntos ouvir e descansar no Senhor, não é? Então, eu queria conversar com vocês e falar o seguinte. Sabe quantas vezes na Bíblia o Senhor diz, não temas? Eu não sei se você já leu Josué 1:9, que foi um dos versículos bases para a minha vida, que dizia assim, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Assim o Senhor disse a Josué, não temas, não tenha medo, Josué, ser forte e ser corajoso. Quando nós lemos lá, em Deuteronômio 31:6 diz assim, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. Quando nós olhamos em Mateus 10, versículo 28 diz, não tenham medo dos que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Lá no livro de Isaías diz assim, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, que é seguro pela mão direita e diz a você, não temas, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme de Jacó, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel, em Isaías 41, versículo 13. Irmãos, quando nós olhamos a imensidão de não temas que o Senhor deixa para nós, na palavra preciosa que Ele nos proporcionou, nós vemos quantas vezes Ele exorta o povo de Deus a dizer assim, não temas. Em algumas vezes, descansa no Senhor. Mas tem um versículo que diz tema. E esse versículo está em Hebreus 4. E na minha tradução ela está diferente, mas tem traduções que diz assim, tememos, pois, de não entrarmos no descanso. Essa tradução diz assim, Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que não julgue que
algum de vós tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Lembra que eu falei agora que tem muitos versículos que diz não temas? Pois é, tem um versículo que diz tenha medo. É como um farol vermelho e dizendo pare. É como um aviso dizendo tenha medo de não conseguir descansar no Senhor, porque um povo foi destruído porque não descansou no Senhor. Eu não sei qual é a imensidão da tua luta. E quando eu digo imensidão da tua luta, é porque tem lutas que são tão gigantes, são tão difíceis, que nós não conseguimos nem pensar como vamos resolvê-las. Mas uma coisa eu quero te dizer, o nosso Deus, ele nunca perdeu o controle de nada, absolutamente nada. Ele continua fiel em tudo aquilo que faz. Portanto, meu irmão, se o teu tempo tem sido desperdiçado pensando em como resolver e não conseguindo descansar, eu quero te alertar. Descanse no Senhor. Ele é fiel, ele conhece o nosso futuro. Antes de você chegar lá, o Senhor já conhece o teu futuro e ele sabe do que você precisa. Então, descanse no Senhor. Este é o ano do descanso. É o ano de você didecar e amar nas tuiandequias, de você mover decastuiano espiritual, mas descansando no Senhor. Eu não sei qual é a tua luta, recai amastuian, mas eu quero te dizer, descansa no Senhor. Olha o livro de Hebreus, o Senhor falando conosco e nos alertando, dizendo assim, descanse em mim, tenha medo de não descansar. Sabe a quantidade de pessoas que eu tenho orado com ansiedade? Sabe a quantidade de pessoas que eu tenho orado com grandes transtornos? Porque não conseguem descansar no Senhor, porque não conseguem repousar, porque não conseguem ter um minuto de descanso. Mas a alma, parece que a alma está inquieta. E o Senhor diz, descansa no Senhor. Meu irmão, se você entender que o teu Deus conhece todas as coisas, você descansa nele. E antes dessa palavra falar com você, entenda que ela falou primeiro comigo. Quando eu medito no tamanho do nosso Deus, eu fico pensando como o nosso Deus é grande. A Bíblia nos fala lá em Atos 9, que Paulo, antes conhecido como Saulo, era um perseguidor de cristãos. E a Bíblia nos diz que o Senhor tem um encontro com ele. E quando tem um encontro com ele, ele não enxerga nada. Só que o Senhor leva ali um homem chamado Ananias para orar por ele. E as escamas caem dos olhos. E o que eu acho interessante nessa história é que o Deus que falou com o Saulo, que iria se transformar no Paulo, era o mesmo Deus que falou com Ananias e que Ananias tinha uma história para contar para Deus. E a história que ele tinha para contar para o Senhor era esta: Senhor, o Senhor tem certeza de que o Senhor está me enviando para orar por esse homem? O Senhor sabe o quanto ele tem perseguido os cristãos? Será que Deus precisava de ouvir isso? Será que o Senhor precisava de ouvir isso? Não. Entenda, às vezes nós estamos exatamente como Ananias. Nós queremos mostrar para Deus o tamanho do problema, quando na verdade, no descanso, na obediência, nós vamos lá e quem vai fazer toda a obra e já tem tudo planejado é o Senhor. Porque o mesmo Deus que falou com Ananias foi o mesmo Deus que falou com Paulo. Ele avisou, vai vir um homem, e ele avisa para Ananias, vai lá, que tem um homem, o nome dele é Saulo. Entende qual é o tamanho do nosso Deus? Eu não preciso de lembrá-lo do tamanho da minha luta, porque ele conhece todos os meus caminhos. E ele conhece também todos os teus caminhos. E ele tem o controle de todas as coisas. Não perca o teu tempo
observando o grande tamanho das ondas do mar. Mas eu quero te dizer, descanse no Senhor e na força do seu poder. Paulo e Silas, em Atos 16, numa prisão, no meio de uma grande adversidade, irmãos. Esses dias eu conversei com uma senhora muito querida, e ela me dizia que entrou num lugar onde era a prisão de Paulo. E ela falou, Neuza, era horrível, era fétido, era frio. Mas aquele homem sabia em quem confiava e descansava. E uma das formas de provar que ele descansa no Senhor e no processo que ele está trabalhando na vida dele é que ele louvou dentro de uma prisão. Talvez você esteja dentro de prisões que você não gostaria de estar. E eu não estou dizendo de uma prisão aonde tem algum delito cometido, não. Eu estou te dizendo de prisões que muitas vezes o inimigo quer nos colocar diante de circunstâncias e de situações. Mas eu quero te alertar, descansa no Senhor e na força do teu poder, do seu poder. E quero te dizer, meu irmão, descansar é obediência a uma ordem. Uma ordem. Ore alabastuian de quias de castuian. Uma de castuian das colheitas que você tem no fator de você descansar no Senhor. É de castuian alegria e a paz. Você já conversou com alguém e esse alguém não consegue descansar no Senhor? Ele não tem paz. Ele não tem tranquilidade. Meu irmão, este ano é ano de você viver experiências grandes com o Senhor. Você crê? Por que confiar no Senhor? Porque Ele conhece os nossos limites. A Bíblia nos diz que não nos sobreveio a tentação que fosse maior. Por que confiar no Senhor? Porque o Senhor conhece os nossos limites. O Senhor conhece o teu limite. Jamais Ele ia dar uma aprovação acima do que você pode suportar. Lá em 1 Coríntios 10, versículo 13, diz o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Como é bom nós servirmos um Deus justo, fiel, que nos guarda, que nos livra de todo mal. Irmãos, quantas lutas vêm no nosso caminho, quantas situações de adversidade, parece que, incrível que pareça, parece que o tempo passou e assim como a ciência, ela aumentou no seu conhecimento, parece que o aperto é tão grande, as lutas são tão grandes, realmente o amor no coração se esfriou de muitos estão frios na fé e há uma grande dificuldade. Mas o Senhor tem uma palavra, e a palavra é que Ele não permite que nós passemos por nenhuma tentação que a gente não possa suportar. Talvez, meu irmão, você não consiga descansar no Senhor, porque na tua mente o que passa é que você tem um limite que o limite deu, e que você não consegue mais passar pela luta, dizendo assim no teu coração: parece que eu fui abandonado. Pois essa palavra está dizendo que Ele não nos dá nenhuma tentação a ponto de nós não podermos suportar. Ele sabe o meu limite, Ele conhece o teu limite. O Deus que conhece o limite do mar e das águas, que colocou a areia como limite, é o mesmo Deus que opera na tua vida. Meu irmão, descansa no Senhor, aquele que cumpre os projetos, os princípios e que não fere os princípios do Senhor. Meu irmão, não tem como você não colher as bênçãos que Deus tem para a tua vida. Descansa no Senhor. Descansa no poder daquele a quem tu serve. Descansa no Senhor e na força do teu poder. No poder do Senhor.
Descansa no Senhor e na força do seu poder. Descansa no Senhor. Ele mesmo providencia o escape. Oh, quantas vezes na palavra do Senhor o Senhor deu escape aos seus servos. Ah, quando nós lemos no Velho Testamento, quantos escapes foram dados diante de tantas travas. Quando nós lembramos de Josafá, que ali no meio daquela peleja, no meio daquela luta, ele descansou no Senhor, ele descansou, ele cumpriu o que Deus mandou, ele fazer parar e estar em pé, e vede o livramento do Senhor, a obediência. Ah, irmão, quando nós olhamos para essa situação, nós achamos, mas foi fácil. Irmão, fácil não foi, mas ele obedeceu ao Senhor, ele parou. Ele parou, meu irmão, ele sabia o limite de Josafá e do povo, e ele disse, para, está em pé e louve, e olha, a bênção que o Senhor deu àquele povo. Quando nós olhamos lá em Ezequias, nós vemos um rei que está diante de uma luta. Irmão, que luta foi aquela de Senaqueribe? Que luta foi aquela? Mas o Senhor sabia o limite. E o Senhor deu até um tanto, passou daquele tanto, não foi mais. Aquele homem Senaqueribe teve um fim cruel, exatamente porque ele tinha mexido onde não era para mexer. Ele não era para mexer. Irmão, eu quero te dizer, o Senhor conhece o teu limite, por isso você pode descansar. Não temas o amanhã. Por que descansar no Senhor? Por que, meu irmão? Porque quem pode contrariar o Senhor? Olha o que diz em Isaías 43, versículo 13. Desde os dias mais antigos eu sou, não há quem possa livrar da minha mão, agindo eu, quem impedirá? Pois é, quando nós ouvimos essa palavra, é só para você saber que Deus tem um controle sobre todas as coisas. A Bíblia nos fala, lá em Jonas 1, capítulo 2 e 3, a história deste homem. Este homem tinha uma questão pessoal, e essa questão pessoal impedia ele de cumprir o propósito que Deus tinha. Então, Deus envia ele a Nínive. Sabe o que ele faz? Ele compra uma passagem para um outro lugar. Só que alguma coisa ou alguma escolha que ele fez impediu o projeto que Deus tinha para a vida dele. Ele acabou voltando para Nínive. É óbvio que ele foi com uma forma diferente. Eu digo que foi um Uber aquático, né? Mas ele foi para Nínive. Foi de Uber aquático, um grande peixe. Mas ele foi até ali e cumpriu todo o projeto que Deus tinha para fazer. Irmãos, a mão do Senhor é tão poderosa que quando o Senhor age, não tem como ninguém impedir o agir de Deus. Quantos missionários que eu ouvi histórias e eu li histórias e biografias de missionários que eles passaram por tantos apertos, por tantas dificuldades, mas eles cumpriram o propósito que Deus tinha sobre a vida deles. Irmãos, agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem pode impedir o mover do Senhor? Por que descansar no Senhor? Porque Ele conhece o final de todas as coisas. Quando nós lemos o livro de Gênesis, se você ler com mais cuidado, você vai ver que já está escrito o Apocalipse nele. Que interessante o agir do nosso Deus. Por isso nós podemos confiar nele. Ele conhece o nosso futuro. Olha o que diz a palavra do Senhor em Jó 29, 11. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade, não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Glória a Deus, que os planos que Ele tem para a minha vida e para a sua vida é prosperidade e bênção. Por isso, você pode descansar no Senhor. As adversidades vêm, sim, elas vêm, mas você pode descansar no Senhor, meu irmão, porque Ele conhece os nossos caminhos, Ele tem planejado para nós, desde o início, Ele tem planejado para nós grandes livramentos. Qual o maior livramento que nós tivemos? Foi a morte de Jesus na cruz. O maior livramento, nós estávamos condenados à morte.
mas o Senhor se fez por nós. Então, meu irmão, tudo já está preparado. Quem lê Gênesis pensa que é só o início, mas ali ele já está falando no primeiro capítulo e no segundo do final, já constando em Apocalipse. Glória ao nosso Deus, porque ele conhece o nosso futuro. Jó passou por uma grande adversidade, e nessa luta grande, ele escreveu um versículo que é como base na minha vida, que diz em Jó 42, versículo 2, o seguinte: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos, quando eu li aquele livro, As Teses de Satanás, que ele fez sobre a vida de Jó, um livro de Hernandes Dias Lopes, eu fiquei impressionada como o Senhor fala conosco. Quantas vezes Satanás apostou que a riqueza seria o mover na vida de Jó e não foi. Quantas vezes ele achou que a família seria mais importante do que a presença de Deus, também não foi. Meu irmão, o Senhor sabe os caminhos que tem preparado para nós. O Senhor sabe do nosso futuro. Então pode descansar nele. Mesmo José, no meio de uma prisão, ele entendeu que toda a luta que ele tinha passado com os irmãos tinha um propósito, que não era salvar uma família, era salvar um povo. Entenda que algumas lutas que nós passamos, exatamente o Senhor está nos preparando para algo. Eu louvo a Deus. Esses dias aconteceu um fato muito próximo desse acontecimento da vida de José. Essa semana eu passei por uma situação em que meu esposo falou: por que você falou? Por que você foi lá conversar? E eu falei: talvez Deus tenha me colocado no meio dessa situação para trazer uma solução. Então, eis-me aqui. Irmãos, o nosso Deus é poderoso e tudo já está planejado, então descanse nele. Até as situações mais adversas que nós passamos, Deus tem projetos, Deus tem propósitos, talvez para você falar para alguém, talvez para você testemunhar para alguém, mas faça para o Senhor. Eu quero terminar essa palavra dizendo que nós temos muitos motivos para descansar no Senhor, mas o motivo maior é a obediência. Tememos, pois, não entrar no descanso do Senhor. Hebreus 4, versículo 1. É como se tivesse uma placa de alerta de cuidado. Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado de não conseguir descansar no Senhor. Descanse no Senhor. Este ano é um ano de descanso, o ano do descanso, mas eu quero te dizer, é o ano que você vai ter tantas experiências com o Senhor. Tantas experiências. Será provisões, e eu quero te dizer que nesse percurso de caminho, aonde existe tanta religiosidade, não é essa porcentagem que Deus tem para a tua vida. Não é essa porcentagem. No ano em de muitas dificuldades, para muitos, para você não. O Senhor tem livramentos, o Senhor tem descanso, tem experiências para a tua vida. Feche os teus olhos. Senhor, eu quero colocar a igreja Nike aí em Lisboa, em Torres Vedras, em todos os lugares que a Nike estiver. Eu quero colocar a Nike nas tuas mãos. Cada líder, Pai, cada pastor, o apóstolo, a esposa, os líderes, os grandes e pequenos, sejam direcionados pelo teu Espírito para fazer esta obra, Senhor, descansando no Senhor, que eu sei que são muitas as lutas que, Senhor, eu sei o que é ministério, e eu quero te pedir, ajuda-os, Senhor, a cumprir o propósito que o Senhor tem com eles na terra. Abençoa cada um que está me assistindo agora e até quem não está. Até quem não está, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor alcance com mão forte, com mão poderosa e abençoe a vida dos meus irmãos, Jesus. Quantos fundamentos para nós descansarmos no Senhor. Senhor, quantas nações passaram por escravidão, Senhor, exatamente porque não conseguiram descansar, porque não obedeceram o descanso, a dependência. Senhor, eu clamo a Ti por este povo, o povo que eu amo, o povo de Portugal.
Eu clamo a Ti por este povo. Abençoa os meus irmãos, Senhor. Ajude-os, Senhor. Decai, amasto e ande, que as Pai move em favor dos Teus filhos. Surpreende-os com as experiências que o Senhor tem. Jesus, eu Te amo por tudo que o Senhor é, Senhor Deus. Obrigado pelo Teu Filho Jesus. Oh, louvado seja o Teu nome, Recai, amasto e ande, que as. É o ano aonde eu vou mover o entendimento. É o ano que eu vou mexer na mente. É o ano que eu vou mover o entendimento. É o ano de experiências novas. É o ano do mover do meu espírito. É o ano de Castorinha que eu vou marcar vidas. Eu não preciso da ajuda do homem. Não precisei na criação. Não preciso agora. Continuo sendo o mesmo Deus, de Castoian, que digo a vocês, descansem em mim, porque a obra já está feita. Descansem em mim, refrigerem as vossas almas, descansem em mim, tira todo o medo do futuro, porque quando tu chegar lá, o meu espírito já está trabalhando neste momento. Tira toda a agonia da tua alma, toda a aflição, o desconforto de achar que não vai conseguir. O Senhor diz a ti, aquietai, sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Tira toda a preocupação do teu coração. Eis que eu tenho um tempo novo, um tempo de liberações, um tempo em que eu abrirei o entendimento. É tempo de abrir o entendimento. Quantas vezes o entendimento tem sido fechado, bloqueado, por não conseguir obedecer. E o Senhor está dizendo, eu abrirei o entendimento, eu abro o entendimento para que tu entenda que não é pela tua força, nem pela tua capacidade. Meu é o operar, decai, amasto, Ian. Não põe a tua mão, descanse, porque eu vou agir por ti. E mesmo no meio desse descanso, o esforço do descanso te trará bênção nas tuas mãos, como tu nunca viveu. E grande será o crescimento. Recai, amasto, Ian. Prepara a tua vida, porque eu abro o teu entendimento para este tempo e a minha paz. Pai, eu louvo o teu nome por esse tempo tão precioso. Abençoa os meus irmãos e cerque-os com a tua bondade e a tua misericórdia. Honra eles em todos os projetos que eles têm colocado diante de ti, porque o Senhor sabe, conhece o nosso futuro. Abençoa os meus irmãos. E se alguém está passando por alguma luta, Senhor, que os ouvidos estejam abertos para ouvir, Senhor, a tua voz, como Abraão tinha os ouvidos abertos para ouvir a tua voz. Nenhuma turbulência impediu o ouvir da voz do Senhor. Que também sobre a vida dos meus irmãos o descanso seja tão grande que nós não tenhamos tempo para pensar na solução de um problema, sabendo que o Senhor conhece os nossos dias e tudo já está preparado, porque dele é o operar, decai, amasto e andequiarahás, e nada está de casturinha oculto diante dos teus olhos. Teu é o querer e o efetuar. Teu, Senhor, é o querer e o efetuar. O Senhor disse, haja luz, e já veio de casturinha e já houve luz. Abençoa os meus irmãos para entender isso. Não se colocou mão, mas a palavra foi dita e se concretizou. Que haja descanso nos corações. Esse é o meu pedido nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês grandemente. Que o Senhor honre a vida de vocês nesse tempo. São experiências novas. Sabe o que eu acho interessante em Deus? Que Ele prepara experiências novas. Esses dias atrás eu estava num lugar de oração e uma irmãzinha encostou em mim, sem me conhecer, e disse assim, você tem passado por lutas, mas não tenha medo. Na verdade, eu estou te dando experiências novas. Assim é o agir de Deus. Ele está dando experiências novas para você. Não temas, o Senhor é contigo. Apóstolo, pastora, pastores, um grande abraço.
Eu sei que muito em breve nós nos encontraremos, Deus vai preparar esse tempo. E eu creio e sinto isso no meu coração. O Senhor preparará momentos para nós estarmos juntos. Amo vocês, apóstolo, pastora, pastores da Nike, todos eles, pastora Elvira, pastora Filomena, pastora Julieta, pastor Alexandre, Paulo, todos vocês, a minha amiga Nanda e o seu esposo, um grande abraço. Que Deus abençoe vocês grandemente, para a glória do Senhor. Um grande abraço, um beijo. A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor. Que celebração fantástica nós tivemos hoje. Eu conto amanhã contigo para estar connosco aí desse lado, à mesma hora, para termos mais uma celebração fantástica, um tempo fantástico neste tempo de primícias. Jesus sera